Nessa aula, vamos aprender como dar movimento aos projetos de robótica utilizando motores conectados ao Arduino e controlados pelo Scratch. Vamos utilizar um tipo particular de motor conhecido como servomotor. Esse é um tipo de servomotor que foi projetado inicialmente para utilização em modelismo, para controle, por exemplo, de aeromodelos e carros de controle remoto. Algumas das características desses servomotores para modelismo fazem deles a escolha ideal para controlar e programar o movimento de robôs. Vamos ver algumas dessas características, mas primeiro vamos entender o que é um servomotor. O servomotor não é apenas um motor, mas a combinação de uma placa eletrônica, um conjunto de engrenagens e, claro, o motor elétrico. Todos esses componentes acondicionados em uma caixa geralmente de plástico. Nessa outra figura, outro exemplo de servomotor, mas com os mesmos componentes: engrenagens, motor elétrico, placa eletrônica e um invólucro de plástico, nesse caso transparente. Para a conexão elétrica, o servomotor possui 3 fios. Geralmente o de cor vermelha corresponde à alimentação de 5 volts. O preto ou marrom, o ground ou terra, vai aos 0 volts da fonte, e o pino de sinal que recebe o comando para posicionamento do servo. Nessa figura, temos um exemplo do diagrama de conexão do Arduino com um servomotor. O servomotor, diferente dos motores tradicionais, tem um posicionamento com rotação angular, e o controle da posição é feito por meio de uma técnica conhecida como PWM, ou Pulse with Modulation, ou em português, pulso com modulação. A técnica consiste em um pulso de tamanho fixo em que se altera o ciclo ativo, isso é, o tempo em que o pulso é mantido em nível lógico 1. No protocolo de comunicação do servomotor, o pulso tem 20 milissegundos, e alterando o nível alto desse pulso, se obtém o posicionamento do servomotor. Então, o pulso tem a dimensão de 20 milissegundos. Mantendo o nível alto em 1 milissegundo, se obtém o posicionamento em 0 graus. 1 milissegundos no nível alto, a posição assumida é 90 graus, e com 2 milissegundos, assume-se a posição de 180 graus. Essa foi uma explicação teórica para conhecer a forma de funcionamento dos servomotores. Para programar o posicionamento do servo com o Scratch, basta atribuir o valor do ângulo desejado no parâmetro do bloco de comando servo. Então, para a posição 0, atribuímos o valor 0, 90 graus 90 e 180 graus 180. E qualquer posição intermediária entre 0 e 180 pode ser atribuída no parâmetro do comando. Vamos ver na prática como funciona o controle dos servomotores. O primeiro passo será conectar o servomotor ao Arduino. Para isso, vamos utilizar um servomotor, 3 fios ou jumpers, além do próprio Arduino. Então, vamos fazer as conexões. Primeiro, em 5 volts, o fio vermelho, em GND, o fio azul, e o fio laranja no pino 9. Vamos ligar esses fios ao servomotor. Laranja com laranja, vermelho com o vermelho e o azul com o marrom. Feito isso e conferido, já temos o servomotor conectado e pronto para testarmos os comandos. Vamos então ao ambiente web do Scratch para testar o servomotor. Lembrando que o aplicativo .scratchx deve estar carregado, conectado ao Arduino e o servidor iniciado. Depois disso, não precisamos mais nos preocupar com esse aplicativo. No ambiente, já temos aqui servo conectado, o parâmetro padrão é 90 e executamos. Como a posição dele inicial padrão também no servomotor é 90, quando executamos esse parâmetro com esse parâmetro, não vemos alteração no servomotor. Vamos alterar aqui para 180.
executar e vimos que ele se movimenta para 180. Uma posição intermediária, 90, repetindo, 90. E posição 10, por exemplo. Ele se move para o outro lado. Vamos criar uma sequência de comandos utilizando o comando servo. Basta encaixar os vários comandos e alterar os parâmetros. Vou iniciar em 5, o segundo o valor 60, 120 e vou voltar para 40. Então será executado um posicionamento em 5 graus, 60 graus, 120 e 40. Vamos inserir um evento quando clicar e executar a sequência de comandos. Ao executar a sequência, temos a impressão que apenas um comando foi executado. Isso acontece porque os servomotores, seus movimentos, são muito mais lentos do que o tempo que um comando leva para executar. A forma de resolver isso é colocar uma espera entre cada um dos comandos. Assim, o servomotor tem o tempo para fazer o deslocamento que lhe foi atribuído. Vamos fazer isso, então, inserindo um comando de espera entre cada comando de servomotor. Basta soltar, inserir o comando entre cada um deles. Para o último comando, não é preciso colocar o espere, pois é a última sequência a ser executada, é o último comando a ser executado. Vamos ver então a diferença de execução. Clicando. Agora sim, conseguimos ver todos os comandos sendo executados. A partir de uma estrutura mecânica que suporta e conecta os servomotores e uma placa de controle como o Arduino, podemos construir e programar robôs dos mais simples aos mais complexos. A sua criatividade é o limite.